graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de iniciar lendo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, onde a palavra de Deus está dizendo assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na semana passada, nós estivemos meditando já a respeito deste assunto, iniciando por Mateus capítulo 4, versículo 17, onde o Senhor Jesus, onde é registrada pela primeira vez nos Evangelhos o conteúdo da pregação do Senhor Jesus Cristo. E ali ele diz praticamente as mesmas palavras registradas aqui no Evangelho de Marcos, no sentido de que se nós queremos ver o reino de Deus, se queremos experimentar a eterna salvação em nossas almas, nós precisamos entrar pela porta do arrependimento. Não era uma mensagem nova, como eu disse para os irmãos, porque desde os profetas do Antigo Testamento, culminando em João Batista, o Espírito de Deus já havia falado por intermédio deles, chamando o povo de Israel à conversão, a voltar-se para o Senhor. E consideramos então que desde a primeira pregação do Senhor até as suas últimas pregações, e depois a instrução que ele deu aos seus 12 discípulos, ou melhor, aos seus 11 discípulos após a sua ressurreição, era também neste sentido, de que eles deveriam pregar o reino de Deus, que seria alcançado pela porta do arrependimento. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, assim como os demais também, conforme nós vemos registrado no livro de Atos dos Apóstolos, todos eles pregaram esta mesma mensagem. De maneira que, conforme nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a mensagem de arrependimento, ela está no coração, no cerne mesmo do Evangelho. Onde não há pregação de arrependimento, não está sendo pregado o Evangelho bíblico. Então foi isso que nós consideramos na semana passada. E eu disse para os irmãos que hoje nós iríamos para um segundo aspecto deste assunto, que é considerar o que é arrependimento. Bem, o que é então arrependimento? A principal palavra grega que é traduzida por arrependimento em nossas Bíblias é a palavra metanoia, que significa literalmente mudança de pensamento. Ela é composta de duas outras pequenas palavrinhas: meta, que significa mudança, transformação, e nous, que significa mente. Esta palavra meta, ela é usada em várias outras em língua portuguesa. E eu acho que aquela que melhor ilustra o conceito que eu estou querendo transmitir para vocês em português é a palavra metamorfose, que significa mudança de forma ou transformação. Todos vocês devem se lembrar de que quando nós estávamos lá estudando na antiga escola primária, os nossos professores costumavam usar essa palavra para falar da transformação pela qual uma lagarta passa a ser uma borboleta. Então, eu me lembro até hoje dos desenhos daquelas figuras bonitas que os professores costumavam fazer nos quadros negros, mostrando o processo pelo qual uma lagartinha era transformada naquele lindo inseto. Aquilo ali, ele dizia, se chama metamorfose. E essa é a palavra usada aqui. Meta quer dizer transformação. E a outra é a palavra nous, mente. Metanoia é transformação da mente. Agora, quando a nossa mente é transformada, naturalmente, os nossos sentimentos são tocados, a nossa vontade também, os nossos desejos e, consequentemente, o nosso comportamento. De outra maneira, a Bíblia diz que quando há uma transformação da nossa mente,
a uma transformação do nosso coração, do nosso ser interior. E quando o nosso ser interior se transforma, o nosso comportamento se transforma. Por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo uma coisa qualquer, a construção de uma casa, por exemplo, e você de repente percebe que você colocou uma viga no lugar errado, você não vai continuar construindo da mesma maneira. Você vai desfazer aquilo de errado que você havia feito e vai consertar. Esse é o sentido, esta é a ênfase da palavra arrependimento na Bíblia. É você perceber que tem alguma coisa errada e então, por causa disto, você muda o seu comportamento. Por exemplo, vamos supor que antigamente você não reconhecia a Jesus como Deus, mas de repente você ouve o Evangelho, você estuda as doutrinas da Bíblia e é por elas convencido. A sua maneira de pensar é transformada. E uma vez que você passa a reconhecer a Jesus como Deus, então você abandona outros deuses que você porventura tivesse antes, ou outro Deus, e passa a adorar somente o Senhor Jesus. Se antes você era uma pessoa que vivia para fazer a tua própria vontade, agora, tendo a mente transformada, você passa a viver para fazer a vontade de Jesus, para servir a Ele. Se antigamente você não guardava os mandamentos de Deus, agora, tendo a mente transformada, você passa a obedecê-los. Talvez alguém possa pensar assim, olha, mas o que você está falando nada mais é do que disfarçadamente introduzir a doutrina da salvação pelas obras humanas. Você está dizendo que se arrependimento é mudar o comportamento, então nós precisamos mudar o comportamento, isto é, fazer boas obras para entrar no reino dos céus. Eu até li algum tempo atrás, uma pessoa na internet criticando esta minha maneira de raciocinar, não com relação a mim, mas com relação a um outro pregador, dizendo que ele estava fazendo exatamente isso, de que é uma heresia dizer que nós precisamos mudar o nosso comportamento, pois a salvação é pela fé. Ora, a Bíblia nos ensina que a salvação é pela fé, que não existem boas obras que nós possamos fazer para merecer entrar no reino de Deus. Quanto a isso, aquela pessoa estava completamente certa. Mas me parece que ele estava apresentando uma pequena, para não dizer grande dificuldade, de entender o significado da fé, conforme a palavra de Deus nos ensina. Porque fé é quando eu creio e abraço tudo quanto a Bíblia me ensina a respeito do meu relacionamento com Deus. Então, quando eu creio que Jesus é Deus, quando eu creio que Ele se fez carne, viveu uma vida de obediência ao seu Pai Celestial, morreu na cruz pelos meus pecados, porque me amou, quando eu creio que Jesus é o meu Salvador, eu o abraço através da fé, eu alcanço a minha salvação através da fé, mas isso muda a minha maneira de pensar e, consequentemente, muda a minha maneira de me comportar. É por isso que na Bíblia Sagrada, a fé em Jesus e o arrependimento são nos apresentados, digamos assim, como dois lados da mesma moeda. Onde há fé, essa fé leva ao arrependimento. E para que nós não tenhamos dúvida quanto a isso, o Espírito Santo fez Marcos registrar aqui, neste texto que nós acabamos de ler, estes dois aspectos da mesma verdade. Nós vamos ler novamente. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você viu? Arrependei-vos e crede. São dois aspectos da mesma mensagem do Senhor Jesus Cristo, chamando-nos para nos encontrar com Ele na sua salvação. Eu gostaria de citar alguns exemplos desta verdade na Bíblia Sagrada.
começando com o profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 55, versículos 6 a 9. E diz assim a palavra de Deus: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja, aqui o profeta Isaías está chamando o povo de Israel à conversão. No versículo de número 7, mais especificamente, ele usa essa expressão, converta-se ao Senhor. E ele explica o que é converter-se a Deus, dizendo que significa que devemos deixar os nossos pensamentos errados, que devemos deixar os nossos caminhos errados, as nossas obras erradas e nos voltarmos para Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos, são melhores, porque os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Então, ele está dizendo assim: mudem para melhor a maneira de vocês pensarem, mudem para melhor a maneira de vocês fazerem as coisas, o caminho de vocês, o comportamento de vocês, mudem para melhor unindo-se a Deus, convertendo-se a Deus, voltando-se para Ele. Aqui temos então um exemplo do que significa arrependimento. Eu gostaria de citar agora um exemplo do Novo Testamento. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, ele está falando a respeito do dia em que chegou na cidade de Tessalônica e começou ali a pregar o Evangelho. E não demorou muito, e as pessoas que ouviam a pregação através de Paulo estavam se convertendo ao Senhor. E de tal forma se converteram que até mesmo nas cidades vizinhas as pessoas estavam ouvindo a respeito desta conversão. Eu quero ler capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 9. Pois eles mesmos, isto é, os habitantes das cidades vizinhas, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Mais um exemplo do que significa arrependimento. É que essas pessoas, tendo ouvido o Evangelho, deixaram seus falsos deuses para trás, pararam de adorar imagens de escultura e passaram a adorar somente ao Senhor Jesus Cristo. Isto é conversão. Outro exemplo que nós podemos ver está na pregação de João Batista, que nós já citamos. E de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 3, em certa ocasião, ou quando João Batista pregava a sua mensagem, e esta mensagem era aceita, qual era a reação dos ouvintes? Vamos ler Lucas capítulo 3, versículos 10 a 14. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Veja, as multidões, diz aqui o texto, perguntavam para João Batista: o que nós devemos fazer? E ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem tiver necessidade. Quem tiver comida, reparta com quem não tem. De outra maneira,
amem o seu próximo, amem as pessoas necessitadas, repartam daquilo que vocês têm com elas. Os publicanos, que eram cobradores de impostos, conhecidos pela sua desonestidade no seu trabalho, perguntam então, contritos para João, o que nós devemos fazer? E ele responde, não cobrem o imposto além daquilo que está estipulado. Isto é, não sejam desonestos, não sejam injustos, não cobrem mais do que vocês deveriam cobrar. Os soldados perguntam para João, e nós, o que devemos fazer? E ele responde, não maltratem as pessoas, não acusem as pessoas falsamente, contentem-se com o salário de vocês, isto é, não aceitem subornos. João Batista, ele toca especialmente naquelas áreas mais conhecidas das vidas das pessoas, que são caracterizadas pelas tentações, pelos pecados que elas costumam praticar. Foi assim também que aconteceu quando o apóstolo Paulo foi convertido a Jesus. Em vários lugares, em 3 lugares mais especificamente aqui de Atos, é contada para nós a conversão deste homem ao Senhor. E aconteceu durante uma viagem que ele estava fazendo para a cidade de Damasco, de Jerusalém para lá. Paulo tinha um ódio terrível contra os cristãos. Entendiam que eles estavam adorando a Jesus, um falso Deus. E nesse ódio ele conseguiu autorização para perseguir os cristãos da cidade de Damasco. E durante a viagem para lá, ele teve um encontro com o Senhor ressurreto. Neste encontro, uma luz resplandecente apareceu, de modo que Paulo ficou cego. E as pessoas que estavam ao redor dele, viajando com ele, viram a luz, mas não entendiam nada do que Jesus estava falando, apenas ouviam como que um som, e Paulo entendia perfeitamente. E em Atos capítulo de número 22, há uma dessas passagens onde Paulo fala da sua conversão. Eu quero ler os versículos 9 e 10. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te pedirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Esta pergunta que Paulo dirige a Jesus neste momento, que farei, Senhor? Ela marca ou ela descreve a mudança que aconteceu no coração de Paulo e, consequentemente, na sua vida. A partir daquele dia, Paulo nunca mais procuraria fazer a sua própria vontade. Ele queria saber de fazer somente a vontade do Senhor Jesus. Porque, como ele escreveu em outro lugar, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Isto é arrependimento. Agora, a partir da conversão a Jesus, Paulo diz então, assim como os demais apóstolos, que esta característica, esta transformação da mente, de coração, de comportamento, é o que vai governar toda a vida do convertido, do crente no Senhor Jesus. E neste sentido, então, nós podemos dizer que o arrependimento é uma coisa que dura a vida inteira. Porque veja, assim como nós falamos que o arrependimento é um lado da moeda, o outro lado é a fé. E quando nós lemos no Novo Testamento, nós aprendemos que a fé não é apenas um movimento inicial do nosso coração, através do qual nós passamos a crer em Jesus. A fé é algo que dura durante toda a nossa vida neste mundo. E a fé, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, através dos ensinos da Palavra de Deus, quando o Espírito Santo ministra ao nosso coração, através das orações, através da obediência. Quanto mais obedecemos a Deus, mais a nossa fé é fortalecida, através da comunhão da igreja, através das provações pelas quais
passamos na vida, todas essas coisas e muitas outras são instrumentos através dos quais o Espírito Santo desenvolve a fé que Ele mesmo colocou em nosso coração. Da mesma forma, nós podemos falar a respeito do arrependimento. Quanto mais nós vamos caminhando com Deus e vamos aprendendo o que diz a Sua palavra, mas nós vamos percebendo que existem áreas da nossa vida nas quais nós precisamos mudar a maneira de pensar e, consequentemente, mudar o nosso comportamento. Nós vamos crescendo nisto, e nisto nós vamos nos santificando. Portanto, assim como a fé, o arrependimento é algo que deve permanecer e que deve se desenvolver e que deve se manifestar durante toda a nossa vida. Por exemplo, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, e ele está falando a respeito do desenvolvimento da nossa vida cristã, muitas vezes ele fala a respeito deste assunto. Eu quero citar Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está falando com crentes em Jesus, pessoas que conheciam as misericórdias de Deus, a respeito das quais Paulo escreveu até o capítulo 11 desta carta. A maneira como estávamos perdidos nos nossos pecados, mas Deus nos amou, nos escolheu e nos deu Jesus para a nossa salvação. Depois de nos ter dado a graça de conhecer a Jesus, também nos deu o Espírito Santo, através do qual nós podemos crescer em nossa vida espiritual. À luz disto, por tanta misericórdia que Deus tem feito na vida de vocês, eu rogo que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformem-se, a palavra que é metamorfose, transformem-se pela renovação de suas mentes, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, a cada dia estejam deixando para trás aquilo que não é de Deus, aquilo que é do mundo, e estejam a cada dia renovando a sua maneira de pensar, aprendendo a pensar os pensamentos de Deus e vivendo de acordo com isto, de tal maneira que, praticando a vontade de Deus, vocês experimentarão a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Nós poderíamos multiplicar os exemplos do Novo Testamento. Por exemplo, Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 20, o apóstolo Paulo diz: olha, o que vocês têm aprendido de Cristo? Que aquele que furtava, não furte mais. Antes, faça com as mãos o que é bom. Trabalhe para que possa acudir ao necessitado. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Aquele que é gritalhão, não grite mais. Antes, seja uma pessoa dócil, mansa na sua maneira de falar, que trate com gentileza ao seu próximo. Aquele que era amargurado, que guardava rancores e ressentimentos, não faça mais isso. Seja uma pessoa perdoadora. E assim por diante, diz o apóstolo Paulo, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. De outra maneira, aquilo que Paulo ensinava era a mesma coisa que Jesus, que João Batista, que os profetas do Antigo Testamento, no sentido de deixem de lado seus maus caminhos, pratiquem aquilo que é bom no seu andar com Deus. Portanto, a maturidade, o crescimento,
vem através do arrependimento, isto é, da mudança de pensamento, da conversão dos nossos caminhos aos caminhos de Deus, num relacionamento de fé com o nosso Pai Celestial. Agora, existe na Bíblia, ou vemos na Bíblia, um sentido em que às vezes os convertidos a Jesus precisam experimentar aquilo que a gente poderia chamar de despertamento espiritual. Existem certas épocas na vida de determinados crentes que parece que eles estão como que dormindo espiritualmente. E quando eles passam por isto, algo que não é de jeito nenhum a vontade de Deus, então eles precisam experimentar um arrependimento num sentido mais profundo. Eles precisam como que acordar da sua sonolência espiritual. E é a respeito disto que eu gostaria de meditar com vocês no nosso próximo estudo, se Deus assim permitir, na próxima quinta-feira. Está bem? Para isso, eu gostaria de pedir que você se antecipe um pouco, lendo Apocalipse capítulos 2 e 3. Melhor ainda, leia desde o capítulo 1 para você pegar o contexto todo, mas concentre-se depois nos capítulos 2 e 3 e veja ali quantas vezes Jesus usa esta expressão, arrepende-te. E aí nós vamos tratar deste assunto no nosso próximo estudo. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, nós nos alegramos com a doutrina da Tua Palavra, porque ela nos ensina o caminho da comunhão contigo e da eterna salvação. Nos ensina que somos pecadores, mas que Jesus, que o Senhor, que o Espírito Santo, que a Trindade Santíssima nos amou e planejou e executou tudo quanto é necessário para a nossa salvação. Agradecemos pelo dom da fé, agradecemos pelo dom do arrependimento, porque se temos fé, se nos arrependemos, isto é dom do Senhor, que nos deste quando o Teu Espírito agiu em nossos corações, mediante o conhecimento da Tua Palavra. Agora ajuda-nos, Senhor, a viver de acordo com esta mesma palavra, dia a dia da nossa vida, e assim nós crescermos no conhecimento do Senhor e da nossa salvação. É o que nós te pedimos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês e com todo o povo do Senhor sobre a terra, hoje e para sempre. Amém.